Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho mais de Proxmox? Então, é o seguinte, tem um ambiente aqui que a gente está montando e aí eu resolvi fazer um laboratório antes e gravar também para mostrar algumas coisas para vocês, tá? A minha ideia inicialmente é criar uma alta disponibilidade, tá? Para atender uma demanda que nós temos, para rodar algumas aplicações. O cenário é basicamente esse, tá? 3 hosts, um storage que vai ficar separado aqui, todo o SSD, comunicação entre os servidores de storage vai se dar por uma fibra ótica com 10 GB, né, de banda. Eu instalei aqui inicialmente 3 hosts, esses dois eu já fiz algumas configurações básicas. Esse terceiro eu vou fazer aqui com vocês, acompanhar aqui alguns detalhes, algumas coisas que eu normalmente faço quando eu instalo o Proxmox. Para simular esse storage, eu fiz aqui com um compartilhamento no Open Media Vault, um NFS, e a gente vai mostrar para vocês aqui, tudo bem? Primeira coisa, tá? Eu normalmente quando eu instalo o Proxmox, e aí deixa eu só abrir aqui o meu outro navegador, meu GitHub, tem algumas coisas aqui, alguns scripts e tal, umas colinhas que eu sempre deixo aqui para utilizar. Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu instalo o Proxmox é a atualização, né? Então, apt update e-comercial apt upgrade -y, que é para ele já fazer automaticamente. PTT, gente, meu teclado tá meio bugado. Tá duplicando aqui algumas letras e tal. Ó. Ele vai baixar aí o que tiver, na verdade não vai porque os repositórios, né? Ele tá com o repositório Pro, então eu tenho que desabilitar aqui e adicionar o repositório da comunidade. Beleza? Feito isso, dá um recarregar aqui, voltar para o shell e repetir o comando. Agora sim, ele vai fazer a atualização. Que PT update apt, gente, que sacanagem. Pronto. Aqui é tudo ao vivo e a cores. Ele vai baixar as atualizações. Essas duas VM já estão atualizadas, eu acho. 7.2.7, 7.2.7. Isso mesmo. E aí, o que acontece? Enquanto ele faz essa atualização, eu vou fazer aqui a instalação do Proxmox Backup Server em uma outra VM. Deixar pronta, preparada para um outro vídeo aí, para mostrar todo o processo de configuração, de implementação do Proxmox Backup Server nesse ambiente. Eu particularmente prefiro trabalhar sempre com ele, com o PBS, né? Tem uma infinidade de recursos aí que ele pode agregar ao ambiente. Então, eu gosto bastante. Nesse vídeo não vou mostrar nada sobre ele, só aproveitar aqui o tempo para fazer a instalação. Aquele processo básico aqui que vocês já estão acostumados, habituados a fazer. Avançar, escolher o disco, eu criei inicialmente somente um. Vou deixar aqui 2 GB para swap. E ok, next. Brasil. América, São Paulo é o meu fuso horário. Vai escolher de acordo aí com a sua. Agora eis um problema, né? Colocar a senha com o teclado bugado. pve arroba server pbs01 pbs1.cti.server. O IP desse cara vai ser o 100 e...
122. Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. O Media Vault está no 122, então ele vai ser o 120. Só lembrando, pessoal, que eu estou virtualizando aqui num ambiente no VMware, né? VMware Workstation. Windows Pause, só para vocês verem. Esse aqui é um Xeon, né? Um processador Xeon 2640V3. Gosto bastante desse processador. Montei essa máquina aí com as clássicas peças chinesas, 64 GB de RAM. E é isso. Vou colocar um DNS público aqui. E preciso urgentemente trocar de teclado. Tudo certo. Placa de rede setada. Domínio setado. IP setado. Next. Install. Vamos voltar aqui para o nosso PVE3. Finalizando a atualização. Eu vou deixar aqui o link do meu GitHub, como eu sempre faço nos vídeos. E aí, se vocês quiserem copiar depois e colar esses comandinhos, né? Na verdade, assim, só explicando rapidamente, quando você faz a instalação do Proxmox, ele acaba criando ele divide, né? Particiona o disco ali, uma partição onde fica a instalação mesmo, de fato, e cria automaticamente um local LVM com o restante do disco, né? Você tem até como dimensionar ali a quantidade que você quer deixar, etc, etc. Mas no meu caso, eu utilizo sempre um disco só para instalação, né? Eu não preciso desse armazenamento aqui porque eu tenho outros discos nessa máquina para fazer, trabalhar com os FS. Então, qual é a ideia aqui? Eu simplesmente vou, se eu der um df-h aqui, ó, para vocês verem, e eu estou copiando, colando tudo porque eu já estou com preguiça. E meu teclado está bugado, então ele vai mostrar aqui, né, o root tem 4.6 GB e livre 1.3, né, então esse 4.6 aí vai ter menos 3 GB utilizado. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente pegar todo o espaço desse disco e passar para o root, beleza? Então o comando lv remove /def /pve /data, ele vai remover aqui este local LVM. O segundo comando é o lv resize -l, e aí você vai colocar mais 100% free e vou dizer para onde que vai esse espaço que está agora livre, né? Que é para o /def /pve /root. Beleza? Ele disse que foi realocado com sucesso, né? Redimensionado com sucesso. E aí a gente vai efetivamente gravar aqui essa informação no nosso Proxmox com o comando resize 2fs. Beleza? Então, ok. Agora eu vou em Data Center, vou aqui no Storage Local LVM, não vou em armazenamento, né? Local LVM, posso remover daqui, ele já não vai mais aparecer ali. E agora, se eu vier aqui no sumário do meu disco, se tiver aqui posso dar aqui um df-h novamente. E aí ele já me traz aqui, ao invés de 4.6 GB, ele já me traz aqui o tamanho total que eu coloquei desse disco de 12 GB, né, para essa partição. E ele está com 3.2 GB usados, 7.6 livre, beleza? Então basicamente isso. Ó, ele já aumentou aqui, ó, leva um pouquinho, alguns segundos, né, um minutinho para aparecer no gráfico. Então ele foi de 4.93 para 7.79 de espaço livre, né? Aqui no gráfico ele vai mostrar o espaço livre. Beleza? Esses dois passos são os primeiros que eu dou no Proxmox após a instalação, né? Que configurar o repositório, atualizar e fazer aqui o resize do
local, armazenamento local, beleza? Segundo passo, para esse ambiente, para esse cenário, eu coloquei 4 discos, tá? Além do disco da instalação, que para a gente não vai ser utilizado. Como esses discos eu já tinha formatado essa máquina, eu já tinha feito aqui alguns testes, eu vou limpar esses discos virtuais, deixar eles zerados, para a gente começar o nosso cenário aqui certinho. Tá? Se a gente vier aqui nos outros dois PVEs, né, o 1 e o 2, eu já fiz esse passo, né, eu já criei os FPS, já configurei, fiz tudo que eu vou fazer agora com vocês aqui. Uma vez que eu tenho os meus 4 discos, né, 1, 2, 3 e 4, eu vou em FPS, criar as FPS, vou marcar os discos que eu quero, vou selecionar os discos que eu quero que façam parte desse arranjo. Local-ZFS é o nome que eu decidi utilizar. Você pode escolher qualquer coisa, desde que em todos os hosts seja exatamente igual. E o tipo de RAID que eu quero. Vamos fazer aqui um RAID Z, que na prática seria equivalente a um RAID 5, tá? Então ele vai ter a paridade de um disco. Beleza, marquei para adicionar, criar. Pronto, ele já criou, já acrescentou, já está adicionando aqui no meu data center, né? Já está aqui. E é basicamente isso. Agora eu vou adicionar aqui o meu NFS, tá? Como eu fiz nas outras máquinas também, nos outros hosts. Não é necessariamente obrigatório fazer esse passo aqui. Eu vou fazer logo para adiantar. O ID, deixa eu ver como foi que eu coloquei aqui, OMV01. OMV01. O servidor é 192.68.44.122. Ele já vai me trazer o export aqui, pelo menos na teoria é para trazer. 192, né? Tem que colocar o IP certo. 192. Ele já trouxe aqui, né, o meu export. Eu vou escolher o que eu quero colocar nesse storage. Vou deixar marcado todas as opções a princípio. E vou dar um adicionar. Ele já veio para cá também. Já faz parte do nosso Proxmox. Belezinha? Próximo passo. Próximo passo é criar o cluster, né? Então a gente quer que esse Proxmox trabalhe em cluster. A maneira mais simples, tá? Eu estou fazendo isso aqui, o ambiente mais básico possível, né? Mas que me dê os recursos aí necessários para rodar um ambiente seguro, né? E posteriormente criar uma alta disponibilidade. Então, como a gente vai fazer? A gente vai em Data Center, Cluster, criar cluster, nome do meu cluster, eu vou colocar aqui seu TI -lab link. Gente, aqui é o seguinte, como eu disse, eu estou fazendo da maneira mais simples possível, tá? Existem algumas opções que podem ser, como por exemplo, eu ter várias conexões de placas de rede diferentes, né? Então imagina que eu tenho lá, por exemplo, no ambiente lá que eu mostrei para vocês real, essa comunicação do cluster vai se dar através da placa de 10 GB, né? Da placa com a rede de fibra ótica. Então eu obviamente vou fazer ela através de um adicionar aqui, legal? E não da minha rede pública aí que eu vou estar usando para acessar o Proxmox. Então vamos, aqui nesse caso, como eu não tenho essa opção, né, só tenho essa rede configurada, eu vou simplesmente dar um create, ou criar. Vai aguardar um pouquinho, ele já concluiu a tarefa. Dá um OK. Informações de união, isso aqui eu preciso copiar, né, preciso ir para os próximos nodes, né, os próximos hosts. Mesma coisa, data center, cluster. E aí aqui ao invés de criar um cluster, eu vou unir cluster, né, ou join cluster. Se você optou por utilizar o Proxmox em inglês aí.
que eu vou precisar conferir? Eu preciso conferir o IP, tá? Que ele já deve trazer aqui, o IP do meu primeiro host, que passa então a ser o IP de comunicação do meu cluster. Ele vai trazer a impressão digital também, tá? Isso aqui ele vai trazer de forma automática. Eu vou colocar a senha, e essa senha é do root do meu Proxmox 01, né? No caso do meu primeiro nó. Por padrão, eu uso sempre a mesma senha root, tá, galera? Eu sei que existe uma polêmica aí de segurança e tal, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas enfim, essa senha root é a do seu host 1. E aqui você vai definir qual a rede do cluster, né? Então, se eu tivesse lá criado com várias interfaces e com IPs separados, né? Aqui eu teria que fazer a mesma coisa. E aí eu definiria através de qual IP, de qual endereço, ele vai fechar o peer com o outro nó, beleza? Então, juntar o cluster e deu o errinho gostoso. Ah, entendi. Essa já tinha uma VM criada aqui. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que deletar esse container aqui básico. Remover container 103. Beleza? Beleza. Vamos lá de novo. É bom dar esses errinhos aqui para vocês irem vendo aí. Uma coisa que eu acho super importante, e comento sempre com o pessoal, é que a gente tem que criar o hábito de ler os erros, né? Eu vejo às vezes no grupo, às vezes nos fóruns mesmo, dúvidas assim que a resposta está no erro. E o simples fato de eu ler o erro já me dá a resposta para o que eu tenho que fazer para resolver. Então agora sim, ele vai checar ali a versão da API, né, do cluster, e fazer a requisição para adicionar o nó. Se a gente vier aqui no PVE01, a gente já vai ver aqui que logo o PVE02 vai subir aqui no cluster, ó, unir ao cluster, a tarefa está rodando e pronto, ele já subiu aqui, legal, ele já subiu aqui. Opa, mas não veio o meu local ZFS, por quê? Porque agora eu venho aqui armazenamento, local ZFS, editar, e aí eu posso ou simplesmente desmarcar aqui, ou ir marcando os nodes, né? Eu particularmente eu deixo sempre para habilitar em todos e dou um OK e voilá. Legal? Agora a gente vai adicionar o nosso terceiro nó nesse cluster. Né? Afinal de contas, alta disponibilidade para funcionar corretamente, eu preciso ter um quórum de pelo menos 3 nodes. Já mostrei que como fazer isso com com um terceiro nó que é simplesmente para validar isso, né? Como por exemplo usando um Raspberry. Você pode instalar uma maquinazinha básica, pode fazer de N maneiras. No meu cenário eu tenho de fato 3 servidores. Então vamos nessa, data center, cluster, unir ao cluster, vou colar aqui a minha informação, ele já me trouxe o IP do meu nó principal, vamos colocar a senha do root dele, escolher qual vai ser a rede, né, qual IP que ele vai utilizar para conversar com o seu peer e juntar ao cluster IP 138. Algo de errado não está certo. Bom, vamos lá. Na verdade, quando eu instalei esse cara, ele ficou com esse IP. Então, vamos em nano barra etc barra network. Ops, Ctrl X barra interfaces. Aqui tá tudo certo, IP tá 112, Ctrl X, nano barra etc barra hosts. Aqui, ó, no hostname aqui,
ao invés de 112, ele está 138. Tá. Isso é importante, pessoal. Se vocês, na instalação, colocar um IP, por exemplo, e depois setar um outro IP, você tem que vir aqui no arquivo no hosts, né, e fazer, configurar certinho aqui o hostname, tudo bonitinho, senão dá zebra. Beleza? Salvei, Ctrl X, e agora eu acho que vai dar certo. Colar mais uma vez a senha do root, o IP, join cluster, e voilá, tá? Deve subir aqui já daqui a pouco o nosso terceiro nó. Como eu fui lá e marquei ali, né, o data store para todas as para vir para todas as máquinas, ele vai já subir com o localzfs também. Beleza? Então, basicamente, a criação de um cluster, o passo a passo é esse. Tá? Então, você vai instalar o seu Proxmox, você vai fazer as atualizações, fazer ali as configurações iniciais e, na sequência, a criação do cluster. Importante lembrar, tá? No caso daquele meu cenário real ali, que é a implementação dele, ele não vai ter esses discos na barriga do servidor, né, como a gente fala. Ele vai ter só o disco de instalação e o storage vai ser o storage distribuído, né, vai ser um storage totalmente independente, fora das máquinas. Motivos, eu poderia sim trabalhar com os discos nas máquinas, mas foi uma questão aí que o data center tinha essa solução já de storage, aí por uma questão, por exemplo, de expansão. Se eventualmente eu preciso de mais espaço, fica bem mais fácil também para trabalhar depois, ao invés de eu simplesmente ter que ir adicionando discos, né, em cada um dos nós para poder ter o aumento do espaço e etc. Então facilita bastante a parte de gestão nesse caso. Mas eu só recomendo esse tipo de cenário se você realmente tiver um data center apropriado, né, com todas as redundâncias possíveis em camada de rede, em storage, em disco, em tudo, tá? Para isso funcionar bem. E principalmente, tá? Não adianta criar um storage lá com 4, 5 discos e tentar fazer isso, que não vai dar certo. A velocidade de leitura e escrita aí vai ser bem problemática. No nosso caso, a gente vai utilizar 2 storages, né? Um com SSD, que é onde efetivamente ficarão as máquinas, as VMs, né? E um segundo com HDD, né? Com discos aí de 15K, por questão de custo-benefício, obviamente, onde vou armazenar os backups do Proxmox Backup Server. Ok. Vamos voltar aqui para nossa instalação do Proxmox Backup Server. Ele já instalou. Vamos dar um reboot. E aí eu vou mostrar para vocês só a interface rapidinho dele. Para finalizar já esse vídeo. E deu boot de novo pelo CD, porque eu não removi o espertão. Settings. Conectar Power On. Não quero Connect Power On. PN. Start Guest novamente. Eu devo seguir aqui com esses vídeos, né, até fechar aí uma série. Infelizmente eu tenho tido pouquíssimo tempo para gravar, principalmente para editar. Eu estou tentando criar um formato de vídeo aqui que tenha o mínimo possível de edição, enfim. E aí eu conto até com a compreensão de vocês, porque eventualmente alguns erros, algumas coisas eu nem vou fazer muita questão de remover, de tirar do vídeo. 192.68.44.120 2.8007, tá? Para acessar o Proxmox Backup Server. Na teoria, é para ser isso. HTTPS 92.844.120 2.8007. E ele já foi, demorou um pouquinho, mas foi. E aqui a gente tem a cara dele, versão digital. Isso aqui é necessário na hora de
adicionar um armazenamento lá. Se eu vier aqui em armazenamento não vai ter nada, se eu vier em discos também não tem nada, né? Só tem o meu disco de instalação aqui. Então eu vou depois fazer um vídeo mostrar, adicionar os discos aqui, criar um storage, criar um diretor compartilhamento, a pool aqui, né, pra gente adicionar lá no Proxmox depois, etc, etc. No geral, o Proxmox Backup Server ele tem uma interface bastante simples, né? Basicamente, a guia de configurações aqui eu tenho um resumo, tenho nas configurações onde eu crio os usuários, né? E dou permissões, etc. Remoto, essa parte aqui onde eu, por exemplo, posso criar um Proxmox Backup Server em um outro data center e eles vão sincronizar, né, os arquivos entre eles. Certificados, né? Isso aqui seria para fazer lá a assinatura da versão com suporte. E aí aqui em administração eu vou ter o nosso famoso shell, né, a console dele, os discos, né, onde eu vou gerenciar os discos, criar aqui os meus arranjos e diretórios. Esse tape backup eu confesso que eu nunca utilizei, mas se você tem aí um tape para fazer backup em fita, né? Enfim, tem ainda muita gente que tem e utiliza, eu já não vejo uma dessas há um bom tempo. E aqui é onde vão ficar as minhas pools de armazenamento, né? Então, você cria os arranjos aqui, monta aqui e depois cria as pastas, né? Então, posso ter, por exemplo, em um único Proxmox Backup Server, vários usuários, vários servidores fazendo backup, cada um no seu diretório específico, né? No seu compartilhamento específico. Vale lembrar que você precisa de uma máquina bastante robusta para isso, porque ele exige bastante processamento na hora de fazer esses backups. E discos, né, obviamente, também. Então, se eu vou utilizar um ambiente com várias máquinas fazendo backups aí separado, o ideal é dimensionar bem isso, criar arranjos, né, com bastante discos, ou então específicos com X discos para cada um desses compartilhamentos, para que você não perca desempenho e, claro, ter uma rede aí bem foda, beleza? No vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar, né, a criação desse cluster. Aproveitei já de bônus aí e mostrei a instalação do Proxmox Backup Server. E aí a gente vai dando sequência aí na medida do possível, beleza? Galera, obrigado por enquanto, tá? O canal tem começado a crescer. Não deixem aí de dar um joinha, de comentar, de compartilhar os vídeos. E claro, inscrevam-se, gente, no canal. Inscrevam-se porque é isso que faz ter o conteúdo passar a ter relevância no YouTube. Embora eu seja um mero mortal, mas é o que acaba no final da história incentivando a gente ainda mais a fazer esse esforço. Agora, ó, são 6 da manhã. Eu estou desde as 4 e pouco da manhã aqui, gravando para vocês. Eu poderia estar dormindo, matando, roubando, me prostituindo, mas estou aqui, beleza? Abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.